Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui nesse dia maravilhoso para o nosso 38º estudo devocional e leitura diária. E eu gostaria de pedir a Deus Jeová que nessa segunda-feira abençoe o nosso dia, nos dê discernimento e que tudo seja feito conforme a vontade dele em nossas vidas. E dando continuidade no tema Jesus e as multidões, onde a gente conta várias passagens de Jesus na Bíblia, onde ele fez milagres, em frente a multidões. Hoje, a parte 4, nós vamos falar sobre Jesus ressuscita o filho de uma viúva. E a história de ressurreição do filho dessa viúva da cidade de Naim, a gente vê em Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. Vamos conhecer a história? Então, logo depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém havia morrido e era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Então aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu ordeno a você que se levante." O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam. "Deus interveio em favor do seu povo." Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinhas. E que lição nós podemos aprender, dessa passagem de Jesus, dessa história que aconteceu com Jesus? Então, existem várias lições, tanto espirituais como também morais. Primeiro, compaixão de Jesus. Jesus demonstrou uma profunda compaixão pela viúva, que estava numa situação de extrema vulnerabilidade, Como mulher naquela época, sem marido, sem filho. Então ela estava realmente desamparada. Isso mostra que Deus, ele se importa com os que sofrem e estende a sua graça aos necessitados. Segundo, Jesus tem poder sobre a morte. Ao ressuscitar o jovem, Jesus revelou seu poder sobre a vida e a morte, antecipando, inclusive, a sua ressurreição e mostrando que ele é a fonte da vida eterna. Em terceiro lugar, Jesus atende às nossas dores. O texto mostra que Jesus viu a viúva e tomou a iniciativa de ajudá-la. Isso nos ensina que Deus percebe as nossas dores e age para trazer consolo e restauração. A fé não é mencionada, mas o milagre acontece. Diferente dos outros milagres em que a fé da pessoa é destacada, nesse caso, Jesus age sem que a viúva peça. Isso mostra que a graça de Deus não depende apenas da nossa fé, mas do seu amor e propósito. E a resposta das pessoas. O milagre causou um grande impacto na multidão, que glorificou a Deus e reconheceu Jesus como um grande profeta. Isso nos ensina que os milagres e ações de Deus em nossa vida devem nos levar a louvá-lo e fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Esta passagem nos lembra que Jesus, ele continua sendo a fonte de esperança e restauração, especialmente para aqueles que enfrentam dor e perda. Então, essa é a mensagem de hoje, é o nosso estudo, e amanhã a gente retorna para mais um dia de estudo devocional.